Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. Hoje nós vamos bater um papo com o professor José Messias. Ele já foi professor em Portugal por 4 anos, na Inglaterra por 6 anos. Ele é formado em Teologia pela Faculdade de Campinas, Teologia pela Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus e também em Gestão Pública. É pós-graduado em Gestão de Negócios pela Faculdade de Anhanguera. Além disso, é escritor e autor de O Pássaro Ferido e O Deus do Impossível. Recentemente, ele lançou mais um romance, O Pacto, que é um drama que retrata o período da Segunda Grande Guerra Mundial. O Pacto é a história da amizade entre 2 crianças, uma da alta sociedade judaica e a outra uma criança alemã, ambas vivendo em Berlim. Olá, José Messias, tudo bem? Olá, Marta Padovese, tudo bem com você? Comigo está ótimo, graças a Deus. E um prazer estar aqui, falando contigo, com esse público maravilhoso da Rádio Multidom. José Messias, você é professor em teologia, mas você também deu aulas, trabalhou com arqueologia? Isso, eu sou professor, sou formado em teologia, mas eu sou professor de história, professor de sociologia e professor de todas as matérias teológicas. No estado, geralmente eu dei aula de história, português e sociologia no estado. Toda a sua formação acadêmica foi aqui no Brasil? Aqui no Brasil, eu estudei aqui no Brasil, a minha formação acadêmica foi aqui em Campinas e Piracicaba, foram meus 2 locais de estudo. E você resolveu ser professor em Portugal e na Inglaterra. Como surgiu essa oportunidade para você? Na verdade, as coisas foram acontecendo sem as minhas escolhas, porque as minhas escolhas eram outras. Eu fui para Portugal no ano 2000 para batalhar pela vida mesmo, porque naquela época Portugal era o paraíso, né? Então, eu fui lá à procura de oportunidades. Entretanto, surgiu a oportunidade de começar a dar aula, e assim foi acontecendo, primeiramente, aulas de religião, depois aulas na escola, e, consequentemente, depois, escavação arqueológicas. Isso foi em Portugal? Isso foi em Portugal. Começou isso em 2000, durou até 2004, meado de 2004. E aí você resolveu ir para a Inglaterra ou você foi convidado para ser professor lá na Inglaterra? Na verdade, eu sempre busquei conhecimento, sempre busquei cultura, sempre busquei descobrir um paraíso, né? Então, o desejo de conhecer culturas novas, pessoas novas, navegar por novos mares, conhecer outros horizontes, voar em outros céus, foi o que me levou para a Inglaterra, conhecer nação nova. Depois de você se dedicar a ser professor no exterior, aí você voltou para o Brasil em 2011. Você cansou de lecionar? Você estava buscando outras coisas? Não cansei de lecionar, não. Adoro ensinar. Eu ensino através de vídeos, eu ensino assim, através do WhatsApp, eu vivo ensinando, sabe? Adoro ensinar. Na verdade, eu retornei porque meus pais ficaram idosos e havia necessidade de eu cuidar dos meus velhinhos. Então, eu tinha uma escolha a fazer aí. Chegou um ponto que eu tinha que fazer ou a minha carreira no exterior ou retornar para cuidar pessoalmente do meu pai e da minha mãe. Entre meu pai e minha mãe ou a minha carreira acadêmica, escolhi o meu pai e minha mãe. Para mim, meus pais são mais importantes que tudo. E aqui no Brasil, você continuou o processo de ensinamento, de ser professor? Exatamente. Comecei depois de dar aula no estado, aí fiquei dando aula de história aqui na escola pública mesmo, aí conhecendo outra realidade, outro perfil, outro estilo de aluno, outra educação, outra visão de mundo, outra cosmovisão, outra interpretação do dia a dia. Porque um aluno do exterior é uma coisa, um aluno brasileiro é outra.
as leis são diferentes, o comportamento é outro. Então, aqui comecei a dar aula de história aqui na escola pública. E quando você decidiu ser escritor? Foi com o falecimento da minha mãe. Assim que a minha mãe faleceu em 2015, meu pai enfrentou vários problemas de saúde. Então, o dia a dia com ele me tomava quase que 24 horas por dia. Como fugiu? Nessa hora foge todo mundo, né? Lá em Portugal tem um ditado que os ratos são os primeiros a abandonar os navios. Isso porque, no passado, nas grandes navegações, era aqueles navios infectos, juntavam muitos ratos ali. E quando vinha um temporal, os ratos entravam em pânico e lançavam ao mar. Isso é uma verdade. E na hora, quando a minha mãe faleceu, os amigos fugiram, sumiram todo mundo, fiquei sozinho, a escrita veio com uma forma de fuga. Então, o Passo Ferido foi um questionamento da vida. Por que estamos aqui? Para quê e para quê? E por que exatamente agora? Então, é um questionamento da vida. Qual a realidade? Na verdade, o ser humano, ele existe. Na verdade, o ser humano existe ou ele é o produto de uma sociedade? Então, foi esses questionamentos que veio na minha cabeça e aí eu comecei a escrever o romance O Passo Ferido. E aí finalizei, foi publicado por uma editora no Paraná, venceu o contrato agora e já não estou mais com essa editora, o livro não está à venda no momento. Aí, em seguida, escrevi o Deus do Impossível, que foi os milagres que Deus faz, e muitas vezes sem nós percebermos. Desde que nós nascemos, já é um milagre, a nossa vida é um milagre. Só que muitas pessoas não param nem para observar a respeito disso. E esse seu novo livro, O Pacto, de onde surgiu a ideia? O que te motivou a escrever esse drama que se ambienta em outra época, diferente da sua, de uma situação que você não vivenciou? Por que você resolveu escrever esse livro? Marta, uma excelente pergunta, porque um é um questionamento filosófico, psicológico, que é o passo ferido, é o existencialismo. Agora, esse outro, o pacto, já entrou na minha área também, história, né? Porque aí os bastidores do pacto, sempre gostei de visitar museus, exposições, e principalmente na Europa tem muitas exposições no sentido de holocausto, da história da Segunda Guerra Mundial, porque os países europeus foram assim, os mais atingidos. E na época, quando eu trabalhava com a história, estudando o século II depois de Cristo, e dando aula de história em Portugal, eu visitei exposições na época da Inquisição, exposições da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, e agora eu estava em casa, sozinho com meu pai. Então, por que não escrever sobre a história da Segunda Guerra Mundial em forma de drama? Aí surgiu a história, e comecei a escrever, graças a Deus. O livro ficou um livro, assim, 323 páginas, maravilhoso, uma publicação da editora Nelca de São Paulo, fez um trabalho, assim, excelente. Isso, o livro era para ser lançado antes da pandemia, a programação era essa. Veio pandemia, parou tudo, mas muitas pessoas ilustres querendo comprar o livro, e graças a Deus, agora, acredito que no mês de fevereiro, começa a chegar os livros aí na mão dos leitores. Você, então, se baseou na sua experiência de visitação em museus e o seu conhecimento como professor de história para escrever esse livro, Pacto. Visitei muito o Museu do Holocausto, que é dentro do Museu da Guerra, lá em Londres, sabe? Visitei o Museu de Berlim, a exposição do Holocausto em Berlim, Frankfurt. Então, tudo isso aí, esse massacre do ser humano como um todo, falando agora de termos gerais, que a guerra dizimou milhares e milhares de pessoas, esse massacre mexe com o psicológico da gente. E as histórias bonitas que tem atrás desses flagelos, que mesmo diante da morte, da desgraça, desse período, desse massacre, desse genocídio, tinham corações bondosos que o amor fazia com que ele superasse todas as dores do momento. Então, o pacto, como falamos no início, ele fala de uma amizade que foi capaz de superar todas essas dores do momento. Você conta a história da amizade entre duas crianças, e aí você diz que o livro é um pouco sobre fidelidade. Exatamente. Na verdade, é baseado num fato que fui assessorado também por um professor de Haifa, da Universidade de Haifa. Então, essa é uma realidade. Essas duas crianças viviam em Berlim. Era o Thomas Schmidt, que vivia nas masmorras da vida, pobre, miserável, filho de um pai alcoólatra, uma mãe tuberculosa, e do outro lado, desse extremo, estava o Alexander Kamenetsky,
um judeu da alta sociedade, da alta aristocracia, que foi educado, ensinado e treinado para assumir a fortuna do pai, que era um banqueiro, que tinha investimentos imobiliários, investimento em empresas, e, na verdade, após a Primeira Guerra Mundial, o judeu estava dominando a Alemanha, toda a riqueza da Alemanha estava praticamente na mão do judeu. Então, essa família do Alexandre Kaminsky era um dos dominadores, e esse menino era filho único, que foi educado, treinado para assumir a fortuna do pai. Aí ele conhece esse Thomas Schmidt, que era um pobre, coitado, miserável, na época, e eles, na inocência, fazem um pacto, que era uma brincadeira. Entretanto, não sabia que essa brincadeira seria uma realidade no futuro. Pela história que você conta no livro, acontece uma inversão aí. E isso acontece, poucas pessoas, porque nas escolas não são ensinadas, quando Adolf Hitler ele tem ascensão ao poder, ele vê que vai faltar material humano adulto, ele implanta, então, na Alemanha, a escola vermelha, ou seja, começa a selecionar os melhores jovens alemães, os arianos, para estudar nessas escolas. Então, Thomas Schmidt, até então, que era um garoto, coitadinho, pobrezinho na época, e agora, o Alexandre Kaminsky fugiu para Varsóvia, estava vivendo na Polônia. Até então, a Polônia, entre aspas, oferecia uma certa segurança temporária para eles. E também na Polônia vivia a maior comunidade judaica da época. Então, vai todo mundo para a Polônia, apesar que for de forma a enganar também a Covid. Porém, o Covid era enganoso. E cá, na Alemanha, falece, então, a mãe do Thomas Schmidt, e ela diz, não deixe ninguém abusar de você. E ele pegou isso aí, que era um coitado menino, ele participa desse vestibular para estudar na Escola Vermelha e, graças a isso, ele torna um oficial do exército nazista. E aí, resultado, se encontra, porque Thomas Schmidt vai ser exatamente comandante de Adolf Hitler lá na Polônia. E lá na Polônia ele encontra, só que agora é seu amigo, Alexandre Kaminsky, que era perseguido, e Thomas Schmidt era o perseguidor. Você fez muita pesquisa para chegar a esse livro? Muitas, nossa, meu Deus do céu, foi pesquisas demais, praticamente eu não sei mensurar isso em quantos anos mais, porque eu fui fazendo isso de forma natural, isso em Portugal eu já estudava um pouco a respeito disso, depois na Inglaterra, quando eu fui a Berlim, Frankfurt, quando eu ia no Museu da Guerra lá, e depois mais a bagagem cultural de formação na área de história, que teologia estuda muita história, foi uma bagagem, foi o combustível para escrever esse romance. Quanto tempo você demorou para terminar o livro? Na verdade, esse livro não demorou muito, não. Demorou 2 anos, porque eu não sentei para escrever. Eu escrevia quando me sobrava um tempinho, quando meu pai ia dormir, aí sim eu começava a escrever. Deitava, então eu começava a escrever. E eu sou daquela pessoa que não durmo tarde, eu durmo cedo também. Nesse inteirinho, escrevia uma página, escrevia 2 páginas, às vezes durante o dia escrevia um parágrafo, mas o fato é que o personagem não saía da minha cabeça durante o dia. Quando sobrava um tempinho, lá escrevia alguma coisinha. Demorou 2 anos. Mas se você contar com toda a sua pesquisa, foi mais tempo. Ah, sim. Se eu fosse contar com a minha história de vida, que hoje eu estou com uma certa idade, então foi muitos anos para montar isso na cabeça, para depois ter essa bagagem para colocar no papel. E o que te chamou a atenção para esse período específico da história do mundo, a Segunda Guerra Mundial? O que me chamou muita atenção e me comoveu muito, engraçado, quando eu vi o filme O Pianista, que tem um trem, e depois eu vi esse filme ainda no Brasil. Quando eu fui no Museu da Guerra, lá tem o vagão do trem, do Museu da Guerra em Londres. Quando eu entrei no vagão daquele trem, parece que eu consegui ouvir o grito, os gemidos das pessoas, o desespero. Então, é um romance, é um drama, mas chama muita atenção o ser humano para esse massacre da humanidade. Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O entrevistado de hoje é o professor e escritor José Messias. Messias, você disse que visitou muitos museus sobre Sim. O tema Segunda Guerra Mundial, Holocausto. Qual museu que você gostou mais? Ou que te chamou mais atenção, que te prendeu mais? Eu acho que pela convivência, que foi 6 anos de Inglaterra, e adorei morar na Inglaterra, amava aquilo ali, parece que, sei lá, parece que eu me identifiquei com os ingleses.
Eu identifiquei porque, na verdade, ele viveu os grandes reformadores religiosos, eu dando aula de religião naquele país, depois aí frequentar esse museu tornou assim uma coisa cotidiana, então isso me chamava muita atenção, me prendia muito, porque também tinha o contato com as roupas dos judeus, com o pedaço de óculos que eles usavam, as porcelanas, então tudo isso aí me projetou para um cenário durante esse período. Você disse que visitou o Museu de Berlim também. Também. E lá, o que te chamou a atenção? Conta um pouquinho para quem nunca visitou o Museu de Berlim. O que me chamou muita atenção no Museu de Berlim é o fato de ter, por exemplo, a construção, o nome da família que morreu ali, mesmo nas ruas de Berlim. O visitante menos avisado, às vezes passa numa rua, mas só que ali tem uma estrelinha, ali viveu, aquela família, uma família de judeu viveu ali, ou uma família de judeu morreu ali. Isso me chamou muita atenção, o fato das ruas contarem história. Depois, o museu em si, ele também vai repetir toda a voz, as gravações na época de rádio que Adolf Hitler fazia, aqueles discursos inflamados, dizendo que a raça ariana era a raça mais perfeita. Inclusive, tem um filme de Steven Spielberg, Caçadores da Arca Perdida, Adolf Hitler coloca pessoas para pesquisar no mundo, né? Sair pesquisadores, arqueólogos pesquisando, porque, segundo ele, estava escrito na Bíblia que o alemão era a raça pura, a raça que Deus deixou no mundo. E me chamou muita atenção, faz lembrar, porque o arqueólogo ele encontra com Adolf Hitler, e Adolf Hitler assina um livro que ele estava na mão. Então, os discursos de Adolf Hitler no Museu de Berlim me chamou muita atenção. Esse museu de Berlim que eu visitei, ele fica dentro da cidade de Berlim, não nos arredores de Berlim. O que as pessoas mais falam quando falam em campo de concentração tem em mente de Auschwitz, que foi o mais famoso. Entretanto, foi fundado vários campos de concentração. Como o livro, o cenário termina praticamente Varsóvia, cito muito no livro, o Rubiósio, Cracóvia, Bezek, Treblinka. Então, teve outros tantos campos de concentração que não foi menos importante para os objetivos de Adolf Hitler. Né? Então, o massacre ele é mensurado de forma muito maior do que a gente se imagina. Outros, sim, também, que as pessoas pensam, o campo de concentração surgiu, assim, quase que do nada. Não foi... Os massacres tentaram de outras formas. Por exemplo, jogando uma dinamite. Pisa foi colocar o judeu num ambiente fechado, numa casa, e jogar uma dinamite. Aí os alemães acharam que aquilo ali era muito sujo, porque dava trabalho para eles limparem o sangue, e ficavam alguns restos humanos, causava mau cheiro. E aí eles criaram uma outra coisa, que foi colocar um motor diesel lá dentro e começar a soltar fumaça. Então, até chegar nas câmaras de gás, houve uma pesquisa, houve um massacre. Foi tudo articulosamente planejado aquilo. Então, o romance abrange legal esse lado negro da história. Você escreveu 3 livros, isso? Escrevi 3 já publicados, né? Mas escrevi A Lagoa do Paraíso, que é um livro maravilhoso, maravilhosíssimo, que é baseado na Guerra Civil da Nigéria, de 1960. Então, A Lagoa do Paraíso servirá o ano que vem, se Deus quiser. Então, temos mais um livro aí para ser lançado este ano ainda, ou ano que vem? O ano que vem vai vir, o ano que vem ele virá. Primeiro, que isso é bem grosso mesmo, então acho que ele vai vir em 2 volumes. A primeira parte, Guerra, a segunda parte é um drama. A Lagoa do Paraíso, que você já escreveu, mas ainda não foi publicado, vai ser um romance ou mesmo um documentário? Na verdade, é um drama. Conta a história de um fotógrafo que viveu no período de guerra, junto com um jornalista que fazia toda a correspondência de um grande jornal, mas ao final de toda a guerra acaba atingindo o fotógrafo e ele se isola da sociedade, né? E ele vai viver agora longe de tudo e de todos. Você, professor de história, fazendo romances de história, visitando museus, exposições, você gosta de história. Pesquisando muito, lendo muito, falando muito, viajei muito o Brasil ensinando, palestrando, tentando chamar a atenção das pessoas, porque sem conhecimento a pessoa descamba no abismo da ignorância, e não falta ignorante nesse país, pessoas que não têm uma interpretação de mundo, não têm uma leitura da realidade, falando um monte de coisa, pensando que sabe alguma coisa. Então, eu tento fazer uma pequena parte, que é passar um pouquinho de conhecimento para aqueles que querem aprender. Porque quem não quer aprender não tem jeito, né?
Explica então para o pessoal do Multidom por que conhecer a história, seja ela a história brasileira ou de outros países, é importante para a gente. Conhecer a história, o nosso passado, ele é muito importante para que nós possamos entender o nosso presente, nossa realidade, nossa vida, nosso cotidiano. E não é conhecer a história do meu mundo pequeno, mas entender a história de forma globalizada, porque o ser humano está totalmente integrado. Conhecendo de onde eu vim, o meu passado, eu entendo o meu presente e posso também planejar e ter uma visão do meu futuro, isso em todas as áreas, para ter projetos de gestão, projetos de liderança, projetos culturais, para entender a nossa sociedade, então, de onde vem, onde estamos e para onde estamos indo. Então, é muito importante a gente se conhecer o passado para entendermos quem somos nós. José Messias, eu agradeço a sua disponibilidade de bater um papo aqui com a gente no Multidom. E eu gostaria que você desse uma mensagem para o nosso ouvinte do Multidom e convidasse ele a ler seu livro e por que ele deve ler o seu livro, O Pacto. Eu quero, primeiramente, agradecer a você pelo convite, foi uma honra, foi um privilégio muito grande estar participando desse espaço para falar exatamente de cultura. Sempre repito nos meus textos, nos meus escritos, gente, quem lê viaja no mundo de imaginação e conhecimento. Quem lê sabe mais. Quem lê tem uma leitura melhor, tem uma visão melhor, tem uma interpretação melhor. Quem lê vai mais longe. Porque, eu repito, sem conhecimento, a pessoa descamba no abismo da ignorância. E o meu livro, os meus livros, como o meu livro e outros livros, mas eu quero chamar a atenção para o meu livro, O Pacto, deve ser lido, porque ele vai contar a história, basicamente, da Segunda Guerra Mundial, do povo judeu em si, mas nós temos uma influência que, depois da Segunda Guerra Mundial, hoje nós recebemos influência de forma geral. Então, ler o meu livro é você viajar no espaço da história e conhecer, porque nós somos parte dessa história. E, portanto, pessoal do Multidom, não esqueça, adquira meu livro, compra esse livro e deleita-se nele, que eu tenho certeza que você vai simplesmente amar. Ele vai somar mais luz ao que você já sabe. Messias, nós esquecemos de falar como adquirir o seu livro. Isso, uma publicação, primeiro é uma publicação da editora Nelpa, e ele está no Amazon, está no site da Nelpa também. Aqui em Santa Bárbara, gente, compre comigo. Pode entrar no meu Facebook, José Messias Oficial. Eu tenho o meu WhatsApp, que é o 998993679. Manda um alôzinho para mim, porque eu posso pegar o livro com preço de escritor e vou passar por um preço mais acessível a todos. Portanto, pessoal barbarense, pessoal da região de Santa Bárbara, compre esse livro comigo, que você vai receber em mãos, podemos até tirar uma foto junto, né? E ainda vou autografar o livro para você. Então, fica mais fácil comprar comigo aqui em Santa Bárbara do Oeste. Você pode repetir o telefone, o WhatsApp? 19, né? 998993679. É meu WhatsApp. Pode me adicionar, manda um alôzinho, que eu vou salvar aqui e a gente vai continuar falando. Obrigada mais uma vez, José Messias, pela sua disponibilidade de bater um papo aqui no Multidom. Muito obrigado, Marta Padovez. Foi um prazer, foi uma alegria, um privilégio tremendo estar conhecendo você através da tela de um celular, né? Mas nós estamos conhecendo, em breve você vai conhecer um pouco mais do José Messias através do livro também, e vamos estar nos falando. E foi um prazer imenso estar falando contigo nesse bate-papo agradabilíssimo, que é quando a gente fala de cultura, fala de conhecimento, a gente fala de mudança, porque o livro ele é transformador, o livro ele impacta a pessoa e transforma a vida das pessoas para algo melhor, para uma trajetória melhor. Então, isso é muito importante, que quando se fala de livros, a gente fala de mudanças. Obrigado! Agora é a hora das pílulas da doutora Thaís Henriques.
Olá, multidão! A dica de hoje é o protetor solar. Não tem nada mais gostoso que curtir uma praia, uma piscina, no solzinho do verão, não é verdade? Mas é muito importante a gente não esquecer do protetor solar nesse momento. A exposição excessiva ao sol não só colabora para o aparecimento de queimaduras solares e o envelhecimento da pele, mas também pode contribuir para o aparecimento de um câncer, um tipo melanoma. Então não se esqueça, toda vez que for se expor ao sol, proteja sua pele. Use protetor solar. Até a próxima dica. Você ouviu Pílulas da Doutora Thaís Henriques? Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Web Dom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.